12 do Evangelho segundo escreveu São João e o versículo 1. Muito bem, diz o texto aqui, capítulo 12 do Evangelho de João, versículo 1. Foi, pois, Jesus, 6 dias antes da Páscoa, a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estava à mesa com ele. Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com os seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não vendeu este unguento por 300 dinheiros e não deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha bolsa, e tirava o que ali se lançava. Disse, pois, Jesus: deixai-a para o dia da minha sepultura. Guardou isto, porque os pobres sempre tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. E muita gente dos judeus soube que ele estava ali, e foram, não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. E os principais dos sacerdotes tomaram deliberação para matar também Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. Amém. Oramos. Amado Deus, Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, diante da Tua palavra, nós queremos Te agradecer pela vida e rogar pelos nossos queridos irmãos, nesta noite tão especial e abençoada, quando iremos juntos participar da Santa Ceia, após esta rápida reflexão da Tua palavra. Abençoe cada vida, cada irmão e cada irmã que está no templo do Senhor, e que a Tua bênção seja sobre todos nós, em nome de Jesus. Amém. Estejam sentados, queridos. Deus abençoe os departamentos que cantaram do nosso tempo central, que a graça de Deus esteja sobre todos os nossos queridos irmãos. Glória a Deus. Vamos pensar aqui, queridos, nesta noite, sobre Betânia. Betânia, uma cidade que está longe de Jerusalém, mais ou menos 10 quilômetros, depende se vai de carro, se vai a pé ou como vai até Betânia. Betânia, um lugar muito especial. Para o texto, nós podemos comparar Betânia com a igreja, um lugar de bênçãos, um lugar de reflexão, um lugar de cultos e um lugar de festas também. Betânia. Para Betânia, Jesus sempre ia para tirar os momentos de descanso, quando visitava a casa de Lázaro, Marta e Maria, que eram os seus amigos, e ele tinha uma linda história com esta família. Betânia, após a canseira do seu trabalho, a fadiga do dia de atender pessoas, orar por pessoas, ensinar pessoas, Jesus se retirava para estar um pouquinho em Betânia. Betânia representa a igreja, o lugar de descansar a alma, uma alma abatida, uma alma sequiosa e cansada. Quando chega o fim do dia, vai para o templo. Betânia representa a igreja, uma igreja acolhedora, uma igreja que tem espaço para todos os tipos de pessoas, e uma igreja onde a gente aprende muito quando está junto, unidos, dentro do templo do Senhor. Quando eu olhei para esse texto sagrado, eu aprendi bastante, porque em Betânia, Jesus ressuscitou a Lázaro. Eu estive lá em Betânia, e eu entrei dentro da sepultura de Lázaro. E quando eu falo sobre a ressurreição de Lázaro especificamente, eu lembro quando entrei lá dentro, e fui longe de si todos os degraus até chegar lá
bem no fundo da sepultura, para entender o porquê que Jesus gritou dizendo: Lázaro, sai para fora. Ele estava longe e Lázaro veio, levitou e veio para fora, tudo amarrado. Jesus disse: desprendam ele, liberem ele das ataduras e deixem ele livre. Foi em Betânia que isso aconteceu. Betânia tinha uma casa, que era a casa de Simão, no capítulo 26 do livro de Mateus, e o versículo do número 6 em diante, nós vamos ler o texto ali, e diz que Jesus estava na casa de Simão o leproso, numa festa, numa reunião, numa hora de ceia, numa santa ceia, numa festa na casa de Simão. Marcos capítulo 14, e do versículo 1 até o versículo 13, também o texto sagrado diz que Jesus estava na casa de Simão o leproso. Alguns dizem que Simão o leproso era Simão o vendedor de louças, o comerciante de louças, mas na verdade era alguém que Jesus havia curado, e ele então recebeu Jesus com muito prazer. Quando nós estávamos lendo no texto, eu encontrei uma congregação muito grande reunida na casa de Simão. Simão morava em Betânia, a sua casa era Betânia, e eles fizeram uma festa, é o que está no texto aqui, uma festa para agradecer a Jesus e comemorar a vitória da ressurreição de Lázaro. Fizeram a festa 6 dias antes da Páscoa. Isto foi 2 para 3 dias antes da crucificação. Este foi o último milagre que Jesus fez em Betânia também, ressuscitando Lázaro. O primeiro foi no capítulo 2, quando ele transformou a água em vinho, do mesmo evangelho de João. Este último milagre na sua vida terrena foi exatamente em Betânia, quando transformou a morte em vida, ressuscitando Lázaro. Quando estava olhando no texto e vi esta congregação reunida, eles estavam em Betânia, estavam na casa de Simão o leproso, e ali estava em primeiro lugar Lázaro, assentado na mesa, feliz juntamente com o seu mestre. Lázaro não dizia nada, não precisava falar, porque era o momento do seu testemunho falar por ele. Ele queria dizer que aquela reunião, aquele culto, aquela festa, era para agradecer pela vida, agradecer pela sua ressurreição. O seu testemunho dizia: este estava morto, mas agora ele está vivo. E se ele falasse, ele diria: eu estava morto, mas agora estou vivo. Se olharmos do Evangelho de João, ainda vamos encontrar um ex-cego, que era cego desde moço, e quando seu pai e sua mãe viram ele curado, ficaram muito felizes. Alguém acusou ele, acusou Jesus, e ele disse: eu era cego e agora eu vejo. Porque ele podia dar testemunho de Jesus, que não era o que os incrédulos diziam, mas Jesus era aquele que operou milagre na sua vida. É exatamente na casa do culto, na festa da adoração, quando Jesus é o maior segredo da festa, e as pessoas estão juntos para dar o testemunho, ali existe alegria. Lázaro estava ali para dar testemunho daquilo que Jesus tinha feito por ele. Quantas pessoas dentre nós vêm para a igreja e têm prazer em dar testemunho daquilo que Deus fez na sua vida? Mas ali também estava Marta. Marta representa as pessoas que servem, que fazia parte daquela congregação. Marta servia a Jesus. A Bíblia diz que quando Jesus visitou Marta e Maria e Lázaro, após a ressurreição, Marta estava ansiosa e fadigada, correndo para arrumar a refeição, arrumar a mesa e fazer uma excelente recepção para o mestre. Nesta festa de agradecimento a Deus,
neste culto na casa de Simão, Marta também estava agradecendo a Deus ali, e Marta representa aqueles que têm facilidade em servir. A congregação vai sendo composta por pessoas que receberam milagres, mas por pessoas que têm prazer de servir. Como é bom uma igreja acolhedora, uma congregação acolhedora, onde a gente tem prazer em servir. Mas estava ali também Maria. Maria foi aquela que adorou os pés do Senhor no dia em que ele visitou a casa de Lázaro, e Maria também estava ali para servir e, além disso, para adorar. Ela representa as pessoas que adoram a Jesus de paixão, adoram a Jesus sem reserva de domínio, com toda a força da alma e do seu sentimento. A Bíblia diz que ela quebrou um vaso de alabastro com unguento de nardo puro, um perfume caríssimo, e derramou na cabeça de Jesus. Num dos outros evangelhos diz que derramou nos pés. O comentarista disse que derramou nos pés e na cabeça, mas este evangelista enfatiza derramar na cabeça do mestre esse unguento de nardo puro. Aquele cheiro suave, aquele perfume inundou toda a casa, e todos sentiram aquele cheiro, todos sentiram aquela alegria, com exceção de alguém. Mas Maria representa aqueles que amam. Como é bom fazermos parte de uma congregação que as pessoas amam de verdade, amam de paixão a Jesus Cristo e o seu próximo como a si mesmo. Mas ali também estava Judas, que quando Jesus recebe esta honra, ele se levanta logo, com uma visão totalmente distorcida da espiritualidade, e ele disse: esse unguento poderia ser vendido por 300 dinheiros, ser dado aos pobres. Mas Jesus contraria ele, mas de uma forma inteligente. Aqui nós vemos o primeiro exemplo grande do mestre, porque nesta congregação tem todos os tipos de pessoas, e um deles foi, lá em Betânia, Judas Iscariotes. Mas a forma com que Jesus tratou ele ao responder para ele: deixa para o dia da minha sepultura guardou isto, porque os pobres sempre tereis convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Jesus respondeu com amor. Isso nos ensina que a congregação dos santos, a igreja acolhedora, é o local onde as pessoas, por mais depravadas que sejam, elas também recebem amor, elas também são toleradas e elas também recebem compreensão, se não dos demais, mas pelo menos do mestre, porque o mestre é maravilhoso. E o texto aqui diz que os judeus vieram ali por causa de Lázaro, porque vieram ver aquele a quem Jesus havia ressuscitado. Vejam, os irmãos, que as pessoas vieram para o culto, vieram para a reunião, por causa do testemunho do Lázaro que havia sido ressuscitado. Isso é maravilhoso quando alguém vem para o templo por causa do testemunho daqueles que foram abençoados. Alguém recebeu a cura, seja glorificado o nome de Jesus. Alguém recebeu a libertação, seja glorificado o nome de Jesus. Alguém recebeu o milagre de uma forma ou de outra, seja glorificado o nome de Jesus. E através do testemunho, a pessoa conseguirá trazer outras pessoas para fazerem parte do culto de adoração a Deus. Mas também ali tinham os judeus que vieram. E esses judeus, ao ouvir o testemunho de Lázaro, ao participar daquela reunião, diz o texto aqui, versículo 11, muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus, por causa do testemunho de Lázaro, da sua ressurreição, eles acreditavam em Jesus. O seu testemunho, o meu testemunho, o nosso testemunho, é um testemunho inspirador, que salva almas, que traz as pessoas, acolhe as pessoas e traz para perto das pessoas.
Quando nós vemos um outro grupo, que era o grupo dos sacerdotes, eles ficaram com ódio também, porque quando viram os judeus vindo e querendo aceitar a Jesus por causa do testemunho de Lázaro, determinaram a morte também de Lázaro. Mas Lázaro não precisava acontecer isso com ele, era ódio que eles tinham, porque o milagre que ele recebeu despertou curiosidade nos invejosos, despertou a maldade nos invejosos. Mas Jesus estava ali, na festa. Jesus tinha prazer de estar em festas, porque ele vinha sempre para abençoar. Na festa de casamento, ele transformou a água em vinho, fazendo um grande milagre. Numa outra festa, ele gritou e disse: quem tem sede, vem a mim e beba. Ele esteve na festa dos judeus, ele esteve na festa das primícias. Jesus esteve em várias festas, porque ele vinha para se manifestar, vinha para fazer um milagre. Jesus, nesse interim, ele está com uma congregação de gente que dá testemunho, de gente que representa os crentes dos nossos dias, de pessoas que não têm orgulho, que não têm exaltação. Nenhuma razão tinha Marta, Maria e Lázaro para pensar que nunca ia acontecer problemas e fracasso na vida deles, porque vieram de uma experiência de fracasso, de uma experiência de morte para a vida, uma experiência de tristeza para a alegria, uma experiência de sofrimento para o alívio do sofrimento. Jesus tinha prazer em abençoar essas vidas. Jesus, olhando para essa congregação, ele os abençoou de tal forma. Quando ele olha para nós também, ele nos abençoa, porque nós estamos aqui pessoas que vieram de vários segmentos, de vários comportamentos, de vários testemunhos. Alguns foram curados e hoje glorificam a Deus no templo. Alguns foram transformados e glorificam a Deus no templo. Alguns dos irmãos estavam com o casamento quebrado, Jesus arrumou na igreja. A transformação é um testemunho, a libertação é um testemunho. Um dia Jesus estava com os discípulos e eles disseram: e vós, quem dizeis que eu sou? Uns dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias, outros dizem que um dos profetas, e vocês? E daí Pedro tomou a palavra e diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Ele diz: não foi carne e sangue que te revelou, mas sim foi o meu Pai que está nos céus. Vós, quem dizeis que eu sou? Quem diria o cego de Jericó? O Senhor me deu a vida. Quem diria os leprosos? O Senhor me purificou. Quem diria a filha de Jairo? O Senhor me ressuscitou. Quem diria o cego, ou o surdo, ou o mudo, ou o gadareno? Jesus me libertou. Alguma pessoa sempre terá alguma coisa para dizer do testemunho daquilo que Jesus fez. Qual é o seu testemunho na congregação? Esta gente, esse povo de Deus que adora Deus aqui, com experiência diferente, todos nós reconhecendo que somos fracos, somos frágeis, não somos merecedores, mas exatamente esse povo faz parte da igreja. Jesus formou a sua igreja, Jesus escolheu esse povo e fez desse povo um povo adorador. Ele escolheu você, meu irmão, e trouxe para a sua congregação. Todos aqueles que estavam ali, tanto que ressuscitou, como os demais, faziam parte da mesma bênção, porque Jesus estava presente naquele lugar. E como é bom quando Jesus está presente, e Ele está presente aqui hoje, para continuar a sua obra e abençoar a sua vida. Ele tem prazer de fazer alguma coisa na sua casa. O que está acontecendo na sua casa, meu irmão? Você está na congregação, Jesus está aqui para abençoar a sua vida, para fazer um milagre na sua vida.